Boas-vindas! Neste vídeo você vai descobrir como que funciona o tal do Simple Present de uma forma que é de verdade simples, porque aqui nós somos contra o tal do Grammaticase. Eu vou te ensinar de uma forma prática, eu vou trazer um trecho de uma música para você ter mais clareza e entender, conseguir usar com mais confiança. Se você não me conhece ainda, sou Alessandra Fife, linguista e professora de inglês, com o compromisso de te levar à fluência 5 vezes mais rápido. Então, o que é esse Simple Present? Primeiro, eu quero que você entenda a ideia. A ideia do Simple Present é que a gente usa para falar de fatos gerais. Por exemplo, a água ferve a 100 graus Celsius. Eu moro no Brasil. É um fato geral. Então, isso a gente considera como Simple Present. Fatos gerais, verdades gerais, né? Hábitos e rotina, tudo o que você costuma fazer, não necessariamente que você está fazendo agora, mas que você costuma fazer, que você já faz no seu dia a dia. A gente também considera isso como Simple Present. E aí, um truque aqui para você. Always significa sempre. Então, quando você vai falar assim, eu sempre acordo cedo. I always get up early. Então, a gente vai usar o presente simples, o Simple Present. O never também, que é uma verdade geral. Eu nunca fumo. I never smoke. Usually, normalmente. Então, quando tem essas palavras, vai indicar ali uma verdade geral, um fato geral que normalmente acontece, não necessariamente neste momento. Agora, o truque que eu quero que você também descubra é o seguinte. Em inglês, existem alguns auxiliares que não existem em português. Então, pensa aqui comigo, me acompanha nesse raciocínio que vai ficar muito mais simples de você entender. É o seguinte, sabe quando você tem que falar não pra alguém e você morre de vergonha e você fica às vezes pensando assim, nossa, mas como que eu vou falar não pra essa pessoa? Você vai e pede ajuda pra alguém, fulano, me ajuda a falar não? Então, é como funcionam esses auxiliares aqui em inglês, ok? Os auxiliares do presente geral do Simple Present são o do ou does, que também você pode encontrar na forma negativa don't ou doesn't. Então, eles aparecem para nos dar aquela força, aquele empurrãozinho para falar não. E sabe quando você fica com vergonha também na hora de fazer pergunta para alguém? Ai, eu fico com vergonha de perguntar se ele é solteiro, se ela é solteira. Aí você pede ajuda para uma amiga? Então, vem o auxiliar também te dar aquela força, aquele empurrãozinho para você poder fazer a pergunta. Então, normalmente a gente vai usar o do e o does quando a gente estiver falando sobre eu, I, you, que é você, we, que somos nós. O you também é a mesma forma para falar vocês. A gente vai entender pelo contexto. E they, que são eles ou elas. Então, a gente vai usar esse auxiliar do, desculpa, deixa eu tirar aqui. O do é para I, you, we e they. Slide corrigido, então vamos lá. O do ou don't, na forma da negação, nós usamos para estas pessoas aqui. Agora, quando a gente fala sobre ele ou ela em inglês, he, she ou it, a gente precisa de colocar um S no meio do auxiliar. O auxiliar que vai fazer todo o trabalho. Já já você vai entender melhor com um pedacinho da música Eyes Closed do Ed Sheeran. Então, a gente precisa colocar o S, mas, Alessandra, você está falando S, tem um L no meio, sim, porque o do termina com a letra O. Mas isso a gente vai deixar para uma outra aula, tá bom? Basicamente, no presente geral, no Simple Present, nós precisamos de ajuda para falar não ou para fazer pergunta. Quando a gente vai falando sobre mim, sobre eu, sobre você, sobre nós vamos usar o auxiliar do ou o don't se a gente quiser falar não, certo? O don't é a junção do do mais o not. Tranquilo? E se a gente vai falando sobre ele, he, ou ela, she, ou it, que é ele ou ela para tudo que não for ser humano. Animais, coisas, lugares, enfim. A gente precisa de colocar o S no final, o S does ou doesn't. O doesn't é a junção do does com not. Beleza? Tranquilo? Então vamos ver na música aqui do Ed Sheeran. Na música do Ed Sheeran, ele fala o seguinte: Every song reminds me you're gone, que quer dizer, toda música me lembra que você se foi. And I feel the lump form in my throat, que quer dizer, e eu sinto aquele nó formar na minha garganta. Então, isso daqui, vamos analisar a ideia? Ele tá falando do que normalmente acontece. Você concorda comigo? Every song reminds me you're gone. Então, toda música me lembra que você se foi. Isso é um fato geral que tá acontecendo comigo agora. Ou agora neste momento, ou no geral, normalmente. Então, a gente considera isso aqui como Simple Present. And I feel the lump form in my throat. E eu sinto. Então, ele está descrevendo uma coisa que acontece quando ele se lembra que ele se foi.
Por isso, a gente considera isso daqui como simple present. Ou seja, vamos lembrar da regrinha. A gente vai precisar do auxiliar quando a gente estiver falando não e quando a gente vai fazendo pergunta. Atenção, aqui a gente teve auxiliar? Não, porque é uma afirmação, ele está afirmando. Não tem auxiliar, então a gente precisou colocar esse S aqui. Every song reminds me you're gone. Ok? Agora, para você entender isso com mais clareza, vamos fazer o exercício do oposto. Se eu fosse falar o oposto disso daqui, toda música não me lembra que você se foi. Então, a gente vai simplesmente colocar o não, por exemplo. Every song, vamos analisar. Every song, a gente substitui pelo it, que é toda música, ela. Só que a gente não pode falar she para música, a gente usa o it, certo? Então, every song, it. Beleza. Se é o it, qual que vai ser o auxiliar? Do ou does? Vamos lembrar aqui, olha. Para he, she, it, nós usamos o does. Beleza, então esse auxiliar tá aqui. Se a gente quiser juntar o does com o not, fica doesn't. Agora, presta atenção nessa dica de ouro. O S, quando a gente fala sobre ele ou ela, esse S aqui, ó, do reminds me, ele aparece só uma vez. Então, se nós temos o auxiliar, se o auxiliar vai aparecer para nos ajudar a falar não, para dar aquele empurrãozinho que faltava, adivinha só o que vai acontecer? Olha só. Tchan, 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 tchan. Então, se na afirmação tem esse S aqui, na negação, o S vai para a negação. O auxiliar tá ali para te ajudar. Se você tem um auxiliar para te ajudar a fazer aquilo que você não gosta, você vai deixar o auxiliar fazer o trabalho dele, certo? Então, o auxiliar vai ter o S. E a gente vai tirar o S do remind. Vai ficar assim, olha. Every song doesn't remind me you're gone. Tranquilo? Não fica mais fácil a gente aprender assim? É muito mais simples. Então, toda vez que a gente for falar sobre eu não vou colocar o S, por exemplo. Eu sinto. Aqui, olha. And I feel. Não tem o S. Mas se eu estivesse falando sobre ele, eu precisaria colocar esse S aqui. He feels. Ele sente. Pra gente não falar igual Tarzan, sabe? Ele sentir. Tranquilo? Agora vamos ver essa segunda parte aqui para ficar mais simples ainda de você aprender. Então, and I feel. I. Qual que vai ser o auxiliar aqui do I? Vai ser o do ou vai ser o does? Na hora que a gente for falar o não. A gente está analisando o auxiliar porque a gente vai fazer o oposto, certo? Se é o I, o auxiliar aqui vai ser o do, não precisa do S. O S é só para ele ou ela no singular. Então, a gente precisa desse auxiliar para falar não e para fazer pergunta. Aqui a gente está fazendo o exercício de falar não, para você poder fixar, entender melhor com mais clareza esse tal do simple present. Então, a negação vai ficar and I don't feel the lump form in my throat. Tá vendo tanto que é mais simples? Pensa então, foca nessa ideia. Quando a gente está falando de auxiliar do presente simples, quando a gente está falando de verdades gerais, a gente não vai usar auxiliar para fazer uma afirmação. É fácil fazer uma afirmação. Mas quando você tiver que falar não, ou quando você tiver que fazer uma pergunta, você vai pedir ajuda para o auxiliar do presente, que é o do ou o does. Você vai ter que sempre analisar de quem que a gente está falando. E assim, você vai aos poucos se acostumando. Atenção, existem 3 fases para fluência. A primeira é descobrir. Você está descobrindo isso aqui agora, isso é maravilhoso. A segunda é se acostumar. O seu papel agora é pegar essa música, ouvir, cantar junto, treinar essa parte. Dica de ouro, tá? Segredo de ouro. Pega essa música, pega a letra dela e começa a colocar em amarelo todas as frases que você analisar que está no presente geral, que você está falando ali um fato geral, uma verdade geral, ou um hábito, uma rotina. E analisa e tenta fazer esse exercício de fazer o oposto, colocando o auxiliar onde precisa, tirando o S de onde precisa, acrescentando o S onde precisa. Para saber mais sobre inglês e fluência, vem me seguir. Se você não deixou a curtida ainda, curta, se inscreva no canal e deixa aqui nos comentários se eu te ajudei com esta aula. Espero te ver na próxima!